Olá pra você que tá me assistindo. No vídeo de hoje a gente vai transformar uma maquiagem inspiração que eu peguei lá no Pinterest em desenho. Eu tive essa ideia e eu gostei bastante porque eu sempre fico fascinada com maquiagens, né, tipo de inspiração que tem no Pinterest. Só que eu não sei fazer. E aí eu pensei, dá pra transformar em desenho. E tipo, é justamente o que eu faço. Eu falei, nossa. Então se vocês gostarem, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês gostam e posso fazer mais vídeos assim, porque eu tô adorando fazer. Então esse aqui é o primeiro que eu faço, então eu não tenho muita experiência. E eu fui meio que no olho, assim, do que eu achei que realmente, sabe, vale a pena, tipo, começar. E eu comecei pelos traços pretos, justamente já para deixar bem demarcado a parte da asa da borboleta. Então, eu vou fazendo toda essa demarcação. E eu pintei tudo mesmo, tirando essa parte aí, que é esse branco maior. Mas não tinha necessidade, eu podia ter pintado tudo de preto. E depois a gente vai criar uma outra camada, deixar essa camada preta invisível. É só que vocês clicar no olho ali. E aí a gente vai criando as sobreposições, né? As coisas que vão por cima. Mas essa parte aqui, o pincel que eu tô usando é o pincel de feltro. Esse pincel já tem no Ibis Paint, então vocês não precisam baixar. E eu gosto bastante do acabamento do pincel de feltro. Normalmente eu uso o Linear 2, que eu baixei no Pinterest. Mas o pincel de feltro tem um acabamento mais mate, aí eu usei ele. Só como experimento mesmo, sabe, gente, pra fazer. Como eu tava fazendo tudo novo, eu tentei fazer uma versão diferente. Eu sempre uso o pincel linear. Dessa vez eu decidi usar o pincel de feltro. No outro olho, eu comecei a fazer do mesmo jeito. E aí a gente vai demarcar toda essa parte. Eu comecei já pela parte do delineado. E aí eu vou pintando tudo certinho. Eu normalmente gosto de demarcar e depois preencher. Só que como as linhas já são finas, eu achei que não ia ficar muito bom. E eu ia acabar borrando, então eu acabei delineando e pintando junto, sabe? Já que não é umas coisas muito grandes assim. E aí eu faço o mesmo processo, respeito sempre a ordem da própria maquiagem. Até porque a gente está transformando a maquiagem, né, em desenho. Então, a gente acaba tendo essa base que facilita bastante. E aí, gente, eu vou fazendo essa parte. E aqui a gente vai finalizando. O pincel tá bem fino, tá vendo? Eu nem me dei o trabalho de deixar grosso e depois afinar ele. Eu deixei ele mais linear. Depois que eu fiz isso, eu criei uma outra camada. E nessa nova camada, a gente vai fazer os pontos brancos. Para você conseguir fazer isso, você tem que deixar a camada de baixo invisível. É só você clicar no símbolo ali do olho, que tem na parte de camadas, que aí você camufla. E aí você põe outra camada, você faz uma outra camada, em cima dessa camada você faz os pontos brancos. Assim você consegue ter controle, sabe, do que você tá fazendo. Porque eu acho muito importante, pelo menos nessa maquiagem, na primeira vez que eu tô fazendo, importante ter essa base, sabe? Aí eu vou lá, faço do outro lado também. Eu também tô usando o pincel de feltro. E aí eu vou fazendo, né, replicando todos esses pontos brancos que vai aparecer mais quando a gente ligar a camada preta. Então, a gente vai finalizando, eu vou fazendo uns pontos pequenininhos também. E agora eu coloquei, olha como ficou. Criei uma nova camada, puxei a camada para baixo dos três, das duas camadas. E aí eu mudei de pincel, eu peguei um pincel aerógrafo. E com esse pincel aerógrafo, eu fui passando. O pincel aerógrafo, ele meio que esfuma. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu peguei a cor, selecionei a cor e vim pintando aí com pincel aerógrafo para dar esse efeito. Eu não camuflei totalmente o fundo, mas em compensação eu fiz uma boa camada para dar já o aspecto de desenho, que é o objetivo desse vídeo. No outro lado, eu fiz do mesmo jeito, então eu fui fazendo e passando. E tanto ficando mais forte, quanto dando esse aspecto de desenho mesmo, que era o que a gente queria. E aí eu fui fazendo esse esfumado. Então o olho, a gente já tinha o olho. E aqui pra finalizar, não, porque a gente ainda não finalizou. Mas nessa parte do olho, eu não sei se eu cometi um erro. Deixa aqui nos comentários. Mas eu tornei o olho dela, né, bem desenho.
Isso é bom, isso é ruim, eu não sei, gente. É a primeira vez que eu tô fazendo, então eu tô testando, sabe? Se vocês puderem dar alguma dica, quiser acrescentar algumas coisas, eu tô sempre lendo os comentários na medida do possível. E aí, muitas dicas que vocês me dão me ajudam a construir. Aqui, eu quis transformar uma maquiagem em desenho. Então, para mim, fez muito sentido fazer todo esse aspecto de desenho. E foi o que eu passei pro olho, né? Eu fui lá, fiz todo o contorno do olho, né? Com linhas pretas, que já dá um efeito de desenho. E depois aí eu fui pintando e fazendo todo esse efeito aí. Claro que não tem nenhum degradê, né? Não tem os efeitos de degradê que normalmente tem no olho. Mas era justamente trazer esse aspecto de desenho. Depois disso eu criei uma outra camada. E aí com pincel aerógrafo, eu fui fazendo alguns esfumados escuros na borda do olho, mas para trazer uma profundidade, sabe? Não deu um aspecto realista de olho, até porque não é nem o objetivo. Mas eu peguei um tom de marrom um pouco mais escuro e depois eu peguei um tom de marrom um pouco mais claro, mas para dar um efeito de luz, uma coisa assim, para não ser, sabe, só pintei de uma única cor. Não sei se deu para entender, mas basicamente foi isso que eu fiz. Eu tentando explicar as coisas é sensacional, né, gente? Mas aí eu fui fazendo esse esfumado, fui pegando essas bordas e fui fazendo isso com o olho. Depois disso eu criei uma outra camada branca e coloquei abaixo de todas as outras camadas, inclusive dessa parte do meio. E aí eu fui pintando toda essa borda. É para ficar um efeito de olho 2D, então foi isso que eu tentei fazer. Um olho, um efeito de desenho mesmo. Então, depois de ter pintado tudo, eu fui pintando essa parte aí com a própria cor do olho. Fui ali em desfoque, desfoquei tudo pra dar uma camuflada, gente. É basicamente isso que eu fiz. Eu usei o efeito desfoque pra camuflar o que eu tava fazendo aqui. Depois disso, eu fiz ali a borda do olho. E aí, eu vim e venho ali esfumando tudo pra dar aquela camuflada. Na dúvida, esfume ou arraste. É os dois efeitos que eu mais uso para camuflar e fazer as coisas. Mas aí, gente, aqui eu também fui pintando, tá vendo? Como vocês estão vendo o outro olho, para dar esse aspecto mesmo mais esfumado, como vocês estão vendo. E aí a gente já tá tendo aí o formato, você vê que a parte de maquiagem tá bem puxado pro desenho. E para finalizar, eu fiz alguns efeitos de manipulação. E o resultado vai vir, gente. Olha que ele vem. Na sobrancelha, nos cílios aí, como vocês podem ver, sobrancelha. E esse aí foi o resultado. Eu fiz na pele dela alguns efeitos de manipulação para dar um efeito. Na sobrancelha eu acabei pintando também, porque o objetivo do vídeo é transformar a maquiagem, né, que é uma foto, em desenho. Não sei o que vocês vão achar. Se vocês gostarem, a gente pode praticar mais essa técnica para ver no que vai dar. É isso, gente. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Tem vários tutoriais aqui. Vídeo todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde. E até o próximo vídeo.